Vamos se abrir agora aqui, tá? Vamos se abrir. O que tá acontecendo comigo? Eu tô há 10 anos, mais ou menos, trabalhando com internet, mas mais especificamente trabalhando exclusivamente com internet desde a pandemia, né? E eu acho que muita gente começou assim também, né? A pandemia, ela deixou muita gente desempregada, inclusive esse que vos fala, e isso fez com que eu tivesse que acelerar um outro lugar onde eu já trabalhava, mas trabalhava como um segundo plano, sabe? Que era o trabalho na internet, como crítico de cinema, etc. E aí foi um momento quando eu acelerei esse trabalho como única escolha, na verdade. Pandemia, tava todo mundo em casa, eu tinha uma filha, não podia sair, nada disso, desempregado, e eu acelerei o processo aqui. E nesse mesmo processo, eu estava no meu doutorado. E pra quem não sabe, eu estava doutorando durante a pandemia, eu já tinha terminado todas as disciplinas do doutorado, faltava escrever só a tese. Só que aí nasceu a minha filha durante a pandemia e eu não consegui terminar minha tese porque ou eu escolhia trabalhar ou eu escolhia escrever minha tese. Ah, mas Felipe, bolsa. Gente, eu estava sendo doutorando durante o governo Temer-Bolsonaro. Então assim, não tinha bolsa. Não tinha bolsa na minha turma do doutorado. Não tinha. Se eu tivesse bolsa, provavelmente eu poderia dar mais ênfase ao à minha pesquisa e eu teria me formado enquanto doutor naquela época. Então, eu não me formei no doutorado. Hoje eu sou mestre, mas não tenho doutorado. Fui doutorando, terminei as disciplinas, mas não escrevi minha tese de doutorado. Dito isso, eu nunca encerrei o meu sonho de poder concluir o meu doutorado. Na verdade, recomeçar o meu doutorado, né? E esses dias me voltou o interesse muito profundo de voltar à faculdade. A Bruna, inclusive, tá maluca com isso. Maluca. Porque eu sou desses, gente. Eu sou desses. Eu sou desses cara que me mete em tudo que é coisa. E depois eu não sei como é que eu vou resolver. Sabe? Inclusive, eu tava vendo vídeos pelo TikTok aí, porque eu sempre achei eu acho, eu sempre achei que eu sou típico. Mas vendo uns vídeos do TikTok aí, e eu não estou me diagnosticando por TikTok, pelo amor de Deus, tá? Eu vi alguns psicólogos falando sobre algumas coisas e me identifiquei com algumas. E falei assim, eu acho que eu tô precisando ir num psicólogo. Eu acho que estou precisando ir conferir alguma coisinha aí que eu possa ter, tá ligado? Que tá muito relacionado a esse negócio de querer fazer muita coisa e se frustrar muito. Porque tá com a cabeça pensando o tempo inteiro. Né? E uma das coisas que tá me fazendo angustiar é justamente uma necessidade que eu tô sentindo de voltar pra faculdade, que é um lugar que eu nunca gostaria de ter saído. Eu não gostaria de ter saído da faculdade. Você que acompanha o meu canal já conhece o conteúdo produzido aqui no canal Felipe Leão. Provavelmente também já conhece o meu novo projeto junto com a Bruna e com Focas, o Vertigem Podcast. Ó, não pula esse insert aqui não, que no final do vídeo eu vou te contar todos os convidados do mês de setembro lá no Vertigem. E bom, nas últimas semanas você deve ter visto que a gente tentou unificar todos esses projetos em um único canal, o que gerou um tanto de ansiedade da minha parte. Meu medo era perder esse canal aqui com vocês, onde sempre busquei um conteúdo pedagógico sobre cinema e política. Um desafio onde sempre busquei trazer um conteúdo mais aprofundado sobre cinema de forma mais abrangente. E foi numa conversa com o Otávio Gá e assim, quis ser iluminado. E como ser iluminado que é, me trouxe à luz. Por mais que a ansiedade de fazer as coisas darem certo de forma mais rápida nos tenha feito unificar todos esses projetos, essa talvez não tenha sido a melhor das estratégias, a estratégia mais inteligente. Isso porque essa unificação poderia causar uma confusão no algoritmo e, por consequência, em vocês enquanto espectadores. O que me faria perder tudo, na verdade. Tanto o Vertigem quanto o canal Felipe Leão, que eu vinha construindo com vocês. Então, em pouquíssimo tempo, esse aqui que era o canal Felipe Leão, virou o canal Vertigem e agora volta novamente a ser o canal Felipe Leão. Mas o Vertigem, Felipe, morreu? Não, continua vivo. Agora, apenas com um novo canal, exclusivamente pra ele. E eu peço encarecidamente que você vá lá se inscrever. O link tá aqui na descrição. Por lá teremos um programa de hard news, que não será só sobre cinema, mas também sobre cinema, artes, cultura, sociedade, atualidades, política, com convidados maravilhosos já confirmados. Thiago Santinelli, Matheus Iguigo, do Matando Matheus a Grito, Rosane Mulholland, Otávio Gá, o Ser Iluminado e Central Pandora. Tudo isso no final de agosto e setembro. Então faz esse favorzão, se inscreve lá no canal e vamos voltar pro vídeo. Então, eu tô com uma vontade muito grande de voltar pra faculdade, mas apesar de estar com vontade de voltar pra faculdade, eu trabalho. E o meu trabalho é o quê?
É o trabalho de produzir vídeo no Instagram, produzir vídeo no YouTube, fazer live quase todos os dias, tenho vertigem. Eu tô abarrotado de trabalho. E no meio disso tudo eu quero fazer o quê? Faculdade também. Eu não tenho exatamente muito tempo pra isso, tá ligado? Mas aí chegou um live pick. Engenharia Social mandou R$ 15. Leão, te acompanho faz tempo. Fiz um tweet sobre você que acabou furando a bolha, mas quero que saiba que amo muito você. Eu não vi. Gente, eu tô completamente desassociado do Twitter. Tá? Eu não estou vendo o Twitter. Aí, enfim, eu resolvi que eu queria fazer uma faculdade. Eu quero fazer uma faculdade. Mas eu não tenho tempo pra isso. Mas aí eu pensei, pô, mas e se tiver bolsa? Porque se eu conseguir passar no doutorado com bolsa, eu volto. E aí eu posso me manter trabalhando com a tranquilidade de não precisar estar maluco, enlouquecido, tendo conteúdo o tempo inteiro. Eu não vou abandonar vocês se eu voltar pra faculdade, mas eu não preciso estar maluco de ter nisso aqui uma renda principal. Eu posso ter na bolsa a minha fonte de renda enquanto trabalho, enquanto pesquisador. Então eu decidi, e aí eu pensei assim, pô, de repente é isso, eu posso voltar a estudar para entrar num doutorado e fazer aquilo que eu queria fazer, terminar meu doutorado. E a Bruna tá maluca com isso, né? Porque, apesar de eu falar assim na minha cabeça, a minha cabeça diz assim, pô, se eu passar o doutorado com bolsa, eu posso diminuir o trabalho das outras coisas para poder terminar meu doutorado. A minha cabeça racionalmente pensa assim. Mas eu sei que na prática, quando eu entrar na faculdade e entrar no doutorado e eu possivelmente entrar com bolsa, eu não vou querer parar de trabalhar. Porque eu sou maluco. Eu sou insaciável com relação a isso. Eu tenho um sério problema com trabalho, gente. Essa é uma coisa, é uma confissão real, assim. Eu tenho um sério problema com trabalho. E um sério problema no sentido de que não de não querer trabalhar. É o contrário, na verdade. E assim, isso me angustia, tá? Isso aqui eu não tô falando me vangloriando, nada do tipo, não. Isso aí é ruim pra mim. Porque eu sou uma pessoa que eu penso em trabalho 24 horas por dia. Isso é horrível. É terrível. Eu tô sempre pensando em como que eu vou conseguir chegar em tal convidado pra levar pro Vertigem. Eu tô sempre pensando em que tipo de conteúdo que eu vou produzir, qual vai ser o conteúdo que eu vou levar pra live, que aula que eu vou montar no Introdução ao Cinema. A minha cabeça não para. E vocês veem que são muitas frentes, e eu não abandono nenhuma, eu vou em todas. E é claro que assim, é uma merda, né? É uma merda. Tá cuidando do sono também? Aí então, Nathan, não tô cuidando do sono, mas aí também não é uma questão minha. É uma questão de filhos. Os meus filhos, eles acordam muito durante a noite. E eles já acordam me chamando. Então é umas 4 vezes durante a noite, porque é 2 vezes cada um, eu acordando, indo lá, ficar com eles, botando eles pra dormir de novo, etc. E aí, enfim, de manhã a Bruna acorda e eu fico à noite varando com eles. Eu aproveito pra fazer o quê durante a madrugada? Trabalhar. É isso, essa é a minha vida. E eu não consigo. Quantos anos eu tenho? 34. E assim, é isso. Quando eu digo que isso me angustia, que isso é ruim pra mim, é no sentido de que, real, isso é ruim pra mim. Eu já tive momentos de burnout. Mas nos meus momentos de burnout, eu não conseguia fazer minha cabeça parar de pensar no trabalho. É um problema real que eu tenho. E assim, é aberto. E eu preciso fazer terapia. Isso é muito claro pra mim. Só que ao mesmo tempo eu não consigo, porque aí minha cabeça me sabota nessa direção também. Pô, não tenho tempo pra isso. Tá ligado? Eu acho que psicólogos, se tiver algum aí no chat, devem entender isso. Mas minha cabeça me sabota. Eu não tenho tempo pra fazer terapia. Mas é isso. Tudo isso pra dizer assim. Meu desejo hoje é voltar pra universidade. De onde eu nunca quis sair, sabe? E isso, claro, não significa deixar de trabalhar com o que eu tô trabalhando hoje. Que eu adoro fazer isso aqui. Sim, existem consequências nesse tipo de trabalho que eu faço, que são pesadas, que são duras, que eu não gostaria de passar, mas a gente passa porque são consequências desse trabalho. Eu gostaria simplesmente de estar aqui e fazer o conteúdo que eu tenho pra fazer e transmitir o que eu gostaria de transmitir. Inclusive, eu nem gostaria, em termos de preferência, eu nem gostaria de ter que vender um curso pra vocês. Eu gostaria de estar falando. Só que assim, existe uma imposição
específica, né? Existe um tal de capitalismo aí que faz com que a gente tenha a necessidade de pôr comida na mesa. Ou seja, amor não bota comida na mesa, tá ligado? Adoraria simplesmente ensinar porque eu gosto de ensinar, porque eu gosto de fazer isso. Mas não dá. Não dá pra fazer isso. E essa é uma verdade. E aí, nesse sentido, enfim, a gente precisa tentar conciliar essas necessidades que nos são impostas àquilo que a gente gosta de fazer. E eu preciso, psicologicamente, de alguma maneira, voltar pra universidade. Mas pra fazer isso, eu tenho que ter uma bolsa, pra poder parar de trabalhar um pouquinho desse lado aqui. Mas por outro lado, psicologicamente também, eu sei que eu não vou parar de trabalhar. Que eu pelo menos não vou nem diminuir. Eu sou insuportável. Puta que pariu. Pelo menos assim, eu acho que se houver psicólogos por aí também, vão me responder sobre isso. Pelo menos eu tenho a consciência dessas coisas. Pelo menos a consciência sobre essas coisas eu tenho. Eu já sei um pouco onde as coisas estão. Eu só não sei como mudar isso. Enfim, um desabafo aí sobre a minha vida, sobre o que eu quero fazer. A faculdade de quê que a galera tá falando aqui, né? Então, assim, como eu preciso de bolsa, e bolsa que dá alguma grana, no final das contas, é a bolsa de doutorado, e assim, alguma grana, bota aspas nisso, tá? Eu voltaria pro meu doutorado em geografia. Mas assim, eu adoraria fazer outras faculdades, outras graduações. Eu gostaria de fazer faculdade de psicologia, eu gostaria de fazer a faculdade de jornalismo, mas a faculdade de jornalismo seria muito mais por uma perspectiva utilitária do que por uma vontade específica da coisa, sabe? Porque eu hoje tô fazendo Vertigem, né? E o Vertigem, ele requer de mim um entendimento de comunicação que eu sinto que eu tô construindo, mas que eu não tenho o arcabouço teórico necessário que uma faculdade de jornalismo poderia me oferecer. E que eu gosto, de alguma maneira. Mas eu teria preferência em fazer psicologia, em fazer história, em fazer filosofia. São áreas que eu gostaria de estar fazendo também. Mas tempo é o que falta, né? E a gente não pode fazer tudo com apenas 24 horas. Sobretudo quando você tem 2 filhos. E não estão fáceis as coisas. É isso. Sinceramente, o tweet foi apenas uma crítica sobre como estava seu conteúdo. Acabou tomando umas proporções mais extravagantes, enfim. Te desejo o melhor sempre. Engenharia social, eu acho que eu vi esse tweet porque chegou até a mim. Alguém trouxe o tweet pra mim, assim. E aí eu peço encarecidamente a vocês, não tragam coisas pra mim, tá? Porque se eu tô fora do Twitter, é porque eu não tô querendo ver as coisas mesmo, de verdade. Tô evitando ver coisas. Mas algumas coisas chegam. Mas não tragam. E eu vi o seu tweet, eu achei um tanto injusto, porque eu sei que você, engenharia social, você acompanha. Porque eu sei que você acompanha o nosso canal já há algum tempo. E o vídeo que você assistiu pelo seu tweet foi foi uma tier list. E historicamente aqui, eu sempre tentei deixar claro que a gente tem alguns tipos de conteúdo por aqui, e o React Letterboxd, as tier lists, as Copa Filmes, são conteúdos mais de brincadeira. Não são conteúdos em que eu paro, evidentemente, pra falar de cada um dos filmes. Eu até escolho alguns filmes na tier list, nas Copa Filmes, etc. Eu escolho alguns filmes pra falar sobre. Mas não é algo recorrente, assim, eu parar pra cada um dos filmes. Mas tá tudo bem, eu não vou guardar mágoa, nada disso não. De verdade. Eu sei que você acompanha sempre aqui. Mas eu tô começando. E aí, engenharia social? Engenharia social, eu falando. E aí, tudo bem, engenharia social? A Bruna tá aqui, gente. A Bruna está aqui como Felipe Leão, comentando no chat que ela tá maluca com as minhas decisões. Tá vendo? Não é mentira. É verdade. Ela está maluca com a minha vontade de querer fazer faculdade. E aí, engenharia social. Assim, essa coisa, inclusive, até pra concluir com essa questão, essa coisa do surgimento do canal Vertigem causou uma série dessas ansiedades em mim. Em mim e na Bruna. A gente passou por momentos difíceis psicologicamente no que tange a moldar o que seria os nossos passos. E momentos ansiosos trazem ações ansiosas. E o nosso primeiro passo foi criar o Vertigem dentro do canal Felipe Leão. E aí, engenharia social, assim, um dos motivos de o canal Felipe Leão ter mudado muito de conteúdo foi esse. E esse foi um erro nosso mesmo. Foi um erro estratégico. Porque vocês estavam acostumados com o conteúdo que era produzido aqui e começou a entrar um outro conteúdo aqui. Que não era o conteúdo que vocês estavam acostumados que entrava aqui. E aí,
essa retomada do canal Felipe Leão me tirou um tanto desse peso nas costas. Por mais que a gente tenha que começar do zero o Vertigem Podcast, isso tirou um tanto de ansiedade nas nossas costas, justamente porque eu não vou perder esse canal aqui. Não vou perder esse canal aqui com vocês, de poder, como historicamente eu faço nesse canal aqui, de trazer um conteúdo aprofundado, onde o meu interesse sempre foi trazer um conteúdo pedagógico sobre cinema, tentando ser o mais abrangente possível em termos de público. Ou seja, essa minha preocupação é uma preocupação em que, assim, é uma preocupação onde eu tô sempre numa corda bamba, sabe? Eu tô sempre numa linha tênue. É como eu tava falando agora pra vocês, né? Eu sou da universidade. Então, eu vivi a universidade. E eu quero continuar vivendo a universidade, como vocês perceberam. E eu, por ser da universidade, eu sei quais são os problemas da universidade. A universidade é um lugar de produção de conhecimento muito rica. Mas, ao mesmo tempo, de produção de conhecimento encastelado. É um monte de gente falando pra si mesmo, sabe? Eu não lembro quem foi que falou isso, mas recentemente eu vi no Instagram alguém comentando isso, que a forma mais solitária de produção de conhecimento é a produção de artigo, de papers. Porque tu faz aquela porra e você é exposto a uma lógica de reprodutibilidade, você precisa produzir pra ninguém ler. Porque ninguém lê seus artigos. Ninguém lê artigo universitário. A não ser que o cara seja foda e etc. Mas ninguém lê artigo universitário de um cara que tá no mestrado. De um cara que tá fazendo doutorado. Ninguém lê. Não tem uma forma mais solitária do que essa de se comunicar. E a universidade é isso. A universidade é esse lugar de encastelamento do conhecimento. Esse conhecimento fica preso naqueles que estão ali se comunicando. E aí o meu trabalho aqui, o meu interesse em trabalho aqui no YouTube, era justamente esse, tentar desencastelar esse conhecimento. Foi o Thiagson aí, foi o Thiagson. Obrigado. Meu trabalho aqui no YouTube é uma tentativa de desencastelar esse conhecimento. Ou seja, de tentar fazer ser possível com que esse conhecimento mais aprofundado, esse conhecimento pedagógico, chegue até as pessoas de maneira tranquila, mas com a preocupação de não esvaziar também o conteúdo, que essa é a grande dificuldade. É trazer conteúdo aprofundado sem que ele seja esvaziado. E essa corda é tênue. E por que é tênue? E aí, engenharia social, eu digo isso até por conta do seu tweet. E aqui eu tô usando você porque você trouxe esse assunto, tá? Não é nada, não tô levando pro pessoal, nem nada do tipo, tá bom? É só pra conversar sobre o assunto. Por que isso é uma linha tênue? Porque eu tô no meio, tá ligado? Eu tô no meio desse tiro. Quando eu tento desencastelar esse conteúdo e levar pra esse lado aqui, pensa num espectro. Aqui tá o conhecimento acadêmico. Aqui tá o lugar onde esse conhecimento acadêmico deveria chegar, que é no povo, pessoas, nas massas, nas pessoas. Quando eu tento trazer esse conteúdo pra cá, eu acabo ficando no meio disso tudo. E o que isso significa dizer? Que essa galera aqui do conhecimento acadêmico acha que eu tô esvaziando. E essa galera aqui das massas acha que eu sou pedante. Então é chato, é difícil, mas eu fico nessa linha tênue. Eu fico nesse espaço do meio aí. E eu fico levando porrada dos dois lados. Mas eu não evado de estar nesses lugares. Por exemplo, eu fiz a minha participação lá no PeeWeeCast, por exemplo. Vocês lembram? E eu adorei participar do PeeWeeCast. Eu adoro os meninos do Peewee. Mas se você olha os comentários no vídeo do PeeWeeCast, muita gente me xingando. Muita gente me xingando. Porque eu não gosto de algumas coisas. E tá tudo bem. Mas eu tô nessa linha tênue, nesse espaço onde... E o desafio é esse, cara. O desafio é esse. Vai ter momentos que eu vou parecer muito esvaziado pra aqueles que já estão inseridos. Vai ter momentos que eu vou parecer muito pedante pra aqueles que não estão inseridos. E eu me angustio, eu tenho ansiedade por causa disso, porque não é fácil ler as coisas, não é... E assim, eu aprendi que eu não... Eu aprendi que eu não preciso responder, que eu não tenho que responder pra não me angustiar mais. Porque quando a gente responde, a gente incita ainda mais a coisa. Faz a coisa andar pra frente mais ainda, sabe? Mas não responder, manter-se em silêncio também é angustiante. A gente quer falar, evidentemente.
A gente quer responder, é isso. Você conhece o Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez pra vocês, porque eu sei que você não tá inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais pra vocês, são mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você está esperando para fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não! Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí.